Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia bem forte do Sigmund Freud, aquele desconforto que parece que acompanha a gente na vida em sociedade. Vamos usar como base os textos dele, claro, principalmente o mal-estar na civilização. Um texto fundamental, né? Sempre atual. Com certeza. E é um tema, assim, complexo. Tanto que essas discussões mais a fundo acontecem, por exemplo, no seminário sobre psicanálise e a obra de Freud, lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Assim, um trabalho importante que eles fazem lá, sob a direção do Ivan Azevedo, que é psicólogo e psicanalista. Exatamente. E a nossa ideia aqui é um pouco essa: tentar desvendar como Freud explicou esse tal mal-estar. De onde vem isso? Por que parece tão grudado na gente? Bom, o ponto de partida de Freud é o que ele chama de princípio do prazer. Certo, a gente busca felicidade, foge do sofrimento. Parece simples, né? Na teoria. Mas esse nosso programa interno, digamos assim, bate de frente com a realidade. A felicidade mesmo, aquela intensa, sabe? Ela é passageira, é episódica. E o que sobra no dia a dia é mais um contentamento morno, talvez. Isso. No máximo um bem-estar sem grandes picos. E Freud aponta, assim, três fontes principais e meio que inevitáveis de sofrimento. Quais seriam? Primeiro, o nosso próprio corpo. Ele adoece, envelhece, enfim, é limitado. Uhum. Segundo, o mundo lá fora. A natureza, com forças que a gente não controla, né? Desastres, etc. E a terceira? As relações com as outras pessoas. E essa, para Freud, era talvez a fonte da dor mais aguda. Quase um extra que a gente não precisava, mas está sempre lá. E é aí eu acho que a coisa fica mais provocadora. Freud diz que a própria civilização, a cultura que a gente criou para se organizar, é uma causa desse mal-estar. Como assim? Exato. Porque para viver em grupo, a cultura impõe regras, limites. E esses limites exigem que a gente sacrifique a satisfação direta dos nossos impulsos, nossas pulsões, E não é só sexo, né? Ele fala muito da agressividade também. fundamentalmente. Ele via uma hostilidade, um pendor agressivo, Thanatos, o instinto de morte, como algo básico no ser humano, uma ameaça real para a sociedade. Entendi. Então, a civilização gasta uma energia enorme para tentar limitar essa agressão, para evitar que a gente se destrua mutuamente. Faz pensar naquele mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Se Freud está certo sobre essa hostilidade básica, Fica quase impossível, né? explica a dificuldade. Exatamente. É um esforço contra a maré, digamos. Por isso a civilização tenta criar laços, né, identificações, amizades que Freud via como amor com a meta inibida, para fortalecer a comunidade e frear a agressão e o sexo direto. E como isso acontece na nossa cabeça? Qual o mecanismo por trás disso? Aí entra o super-eu, o nosso juiz interno. Certo. A agressividade que a gente não expressa para fora, contra os outros, ela é internalizada. O supereu absorve essa energia agressiva e a vira contra o próprio eu. Nossa, que coisa! Quer dizer que reprimir o mal me torna mais culpado? É meio paradoxal, mas sim, a renúncia ao instinto muitas vezes aumenta o sentimento de culpa. Freud até diz algo como: o mal é tudo aquilo que nos faz sentir ameaçados pela perda do amor. Esse medo da perda do amor, primeiro dos pais, depois internalizado no supereu, nos torna mais severos com nós mesmos. Entendi. É uma luta constante. Eros, a pulsão de vida que quer unir, contra Thanatos, a pulsão de morte que quer desagregar. E a religião, a arte, onde elas entram nessa história toda? Seriam tipo um consolo? Freud via por aí, sim, como tentativas de compensar o sofrimento, o desamparo que vem lá da infância e que a civilização acentua. Oferecem promessas, né? De felicidade, de sentido. Isso. Mas para Freud, nenhuma garantia real. Ele era bem cético, especialmente com a religião. Achava que ela desvalorizava a vida real e não entregava o que prometia. Então, para a gente amarrar a ideia principal, o mal-estar não é um bug, é quase uma feature do sistema. O preço da civilização. Exato. É essa tensão permanente entre o desejo individual, as pulsões e as exigências da vida em comum. É o conflito entre Eros e Thanatos se desenrolando.
Não é algo para curar, mas para entender, então. Basicamente, é a dinâmica da vida, da cultura. Bom, fica então a reflexão, né? Quase 100 anos depois do Freud escrever isso, como será que a gente percebe hoje essa balança entre segurança e felicidade, repressão e satisfação, numa sociedade tão diferente, mas talvez com as mesmas tensões de fundo? Pois é, a questão continua aí, bem viva, para a gente pensar.